Professora, vamos mudar um pouco de assunto e vamos falar dessa questão do Trump, invadindo ali a Venezuela e pegando Maduro, né. Primeiro eu queria saber se, vamos falar assim, pela lei, vamos dizer, lei mundial, os Estados Unidos poderia fazer essa invasão, porque é uma discussão grande na internet. "Ah, não, os Estados Unidos, o Trump não poderia fazer isso", outras pessoas falam que sim. E como é que tá a situação na Venezuela? Porque a gente vê pela televisão as pessoas felizes, contentes, mas o que que mudou lá? O que que vai melhorar? Como é que fica a situação da Venezuela agora? Bom, primeiro a discussão do direito internacional. Isso. Eh, não, os Estados Unidos não poderiam fazer isso, mas ninguém poderia fazer nada do que faz, não os Estados Unidos. A Rússia não pode invadir a Ucrânia, a China não pode ocupar o Tibete, eh, o Irã não pode financiar grupos terroristas em todos os países, o Hamas não pode atacar Israel. Nada do que acontece no mundo poderia acontecer. O regime do Maduro não poderia passar 26 anos fazendo o que fez com a sua população, não poderia roubar a eleição, não poderia violar os direitos humanos como viola, não poderia estar envolvido no tráfico de drogas internacional, não poderia abrigar terroristas no seu território, enfim, nada poderia acontecer. Ou seja, o que eu quero dizer é que o direito internacional, ele é uma ficção, ele é uma fantasia, ele é uma utopia, ele é um sonho. As pessoas sonham que a gente tivesse um mundo de um jeito que ele não é desse jeito. E não foi os Estados Unidos que criou esse mundo. Esse mundo é assim até pelas regras do próprio direito internacional. O princípio básico do direito internacional é que não existe autoridade acima dos Estados. Esse é o princípio da soberania. Se não existe autoridade em cima dos Estados, não tem alguém que vira para os Estados e fala: o que vocês estão fazendo está errado. O Estado é a última autoridade. É que nem a discussão que a gente tem no Brasil, com a Suprema Corte. Quem está acima da Suprema Corte? Não tem. Mas e se a Suprema Corte faz o que ela quer? Ninguém fala nada. Existem até mecanismos dentro da nossa Constituição para se fazer alguma coisa, né? O Legislativo, né, o Congresso poderia fazer, não faz. Mas na esfera internacional não existe isso. O que existe são outros países no mesmo patamar que o país que não cumpriu o seu compromisso. E esse compromisso não é um compromisso com algo que está estabelecido, é um compromisso consigo mesmo. É do tipo, você tem um compromisso com você que você não vai fazer nada de errado, que você não vai furar o rodízio. Mas aí você fura. Só que se você furar o rodízio, você vai levar uma multa, porque tem a aplicação da lei, tem fiscalização da lei. Na esfera internacional não tem fiscalização, porque quem que vai fiscalizar os países? Não existe governo do mundo, não existe polícia do mundo, não existe judiciário do mundo. Então não tem fiscalização. O país ele segue a regra até o momento que interessa para ele. Na hora que não interessa, ele não segue mais. E ele não segue feliz da vida porque ele sabe que não vai acontecer nada com ele, porque não tem como acontecer. Sim. Primeiro, porque nós estamos falando de natureza de entidades diferentes. Uma pessoa física, você vai lá e você pune a pessoa. Como é que você pune um país inteiro? Você não coloca um país na prisão. Se você cometeu um crime, você vai pra cadeia, uma pessoa. E, e o país não. O país você não vai botar na cadeia, você vai botar o líder. Ah, tá bom, mas o líder ele pode ter tomado o poder. Tá bom, então você tirou o líder, aí você resolveu o país. Não, mas o país continuou tendo feito aquilo, entendeu? Não é muito simples. O direito internacional, ele é um ideal. E eu não estou falando tudo isso porque eu acho que o mundo deva funcionar sem. Eu acho que o mundo melhor seria um mundo com regras e leis. Mas eu entendo que não tem condições de se criar regras e leis quando você não tem autoridades superiores que vão fiscalizar e fazer a lei ser cumprida. Não tem isso no mundo. Não existe. E não dá para existir porque não tem governo do mundo, e não tem governo porque não tem constituição do mundo, e não tem constituição porque as pessoas não se entendem. 8 bilhões de pessoas falam idiomas diferentes, têm valores, histórias, culturas, religiões diferentes e acreditam em coisas diferentes.
uma vaca na Índia não é a mesma coisa do que uma vaca na Suíça. E nem a mesma coisa do que uma vaca no Brasil. Sim. Cada país enxerga isso de um jeito. Se aqui no Brasil a gente não consegue criar unidade com 205 milhões de pessoas que falam o mesmo idioma, que têm a mesma história, são parte do mesmo território, da mesma nação, imagina 8 bilhões de pessoas que não falam o mesmo idioma, não são parte da mesma nação, não têm a mesma história, não têm a mesma cultura, têm valores diferentes, jamais vai se chegar a nenhum consenso sobre qualquer coisa. Ah, mas e os direitos humanos? Pergunta para vários dos países islâmicos ou árabes ou muçulmanos o que eles pensam sobre muitas das coisas dos direitos humanos. Eles simplesmente falam, isso não é direitos humanos, isso é uma imposição dos direitos de vocês na gente, vocês europeus, vocês ocidentais. Essa é uma fantasia falar sobre direito internacional. O direito internacional ele só vale quando os países querem respeitar. E não é que os poderosos não respeitam. Qualquer país não respeita. Venezuela não é poderosa, ela está há 26 anos desrespeitando o direito internacional. Ruanda atacou o Congo no ano passado. Ruanda, um micro país da África, atacou o segundo maior país da África. O Azerbaijão atacou a Armênia. Eu não estou falando de superpotências com bombas atômicas, eu estou falando de países pequenos, pobres, fracos, falidos, que não respeitam o direito internacional. A Somália é um lugar que não respeita o direito internacional, com as suas atividades de piratas, atacando navios. Isso não é um respeito ao direito internacional. E alguém faz alguma coisa? Não. Por quê? Porque não tem o que fazer. O Irã, há 47 anos, não respeita o direito internacional. E outros países não respeitam. Então, o direito internacional ele não é um balizador do comportamento das nações. O maior balizador do comportamento das nações é o poder e os interesses. E tá tudo bem, porque cada um precisa defender o seu interesse. Não dá para achar que o Brasil vai defender os interesses dos argentinos. O Brasil tem que defender os interesses dos brasileiros e os argentinos... A Argentina tem que defender os interesses dos argentinos. É assim que o mundo funciona. Ah, mas por que existe brasileiro e argentino? Bom, porque a gente não conseguiu criar nenhum outro tipo de organização maior do que essa. O único projeto que está tentando fazer isso é o projeto europeu. Ele está tentando criar europeus e não franceses, alemães, espanhóis, portugueses. Ele não é um projeto concluído. A identidade portuguesa, espanhola, ela continua existindo. E a identidade europeia, ela não tem essa sobreposição a mais do que os outros países. Então, falar em direito internacional na verdade, uma ferramenta que alguns usam para tomar partido ou tomar lado, numa discussão. Outros até talvez acreditam nisso, mas não estão informados e não têm consciência sobre como o mundo funciona. E não sabem o que é o direito internacional. Não sabem que no direito internacional não tem fiscalização, não tem punição, não tem judiciário, não tem parâmetro. Você tem tratado. Se você quiser sair do tratado, tudo bem, você sai. Ah, você vai ser punido? Por quê? Você não vai ser punido. Você vai ser punido se os países que não são seus amigos decidirem te punir. Seus amigos não vão te punir. Sim. Isso não é um direito. Quer dizer, isso não é um sistema jurídico. Isso é uma estrutura política, onde eu defendo o meu aliado, o meu amigo, e o outro que se vire com o amigo dele. Então, é assim que o mundo funciona. Então, assim, essa discussão sobre direito internacional, ela é muito
Vai muito além, né? Porque a gente escuta as pessoas falar, mas não é justo. Até aqui no Brasil a gente tá vendo protestos aí, situações e cenas de, enfim, pessoas falando que não é justo, que o Maduro tem que voltar, enfim. E aí, professor, como é que fica a situação da Venezuela? Porque, o Maduro saiu, ok. Acho difícil que ele saia muito cedo ali de Nova York, né? Como é que fica a Venezuela? Porque agora eu acho que muitos saíram, né? Me parece que saíram. E como é que fica dentro lá da Venezuela? Melhora alguma coisa? No Olha, futuro, como é que fica essa situação toda? até então, nada iria acontecer. A partir de agora, existe uma oportunidade, uma possibilidade para que coisas aconteçam. O governo Trump imagina uma transição dividida em estágios, que o primeiro é enfraquecer e mostrar força ao regime. A segunda é fortalecer a sociedade civil e a terceira é fazer uma transição política, supostamente para a Venezuela voltar a ser uma democracia. E hoje quem está no poder é o regime do Maduro, mas operando de um jeito diferente, porque eles viram o que aconteceu com o Maduro. Então a pressão dos Estados Unidos, o embargo ao petróleo e a presença americana na costa da Venezuela é uma arma apontada coercitiva, dizendo, olha, ou vocês começam a mudar o seu comportamento, ou você vai ser o próximo. Claro que isso é o que eu disse, né? Isso funciona melhor se não tiver que acontecer. O objetivo do Trump não é que ele fique fazendo várias operações militares, é que a ameaça por si só seja suficiente para mudar o comportamento do regime da Venezuela. A Rodrigues, que é a vice-presidente que assumiu o poder, ela parece que está cooperando e quer cooperar. E ela, assim, tem uma oportunidade na mão de governar o país e tirar o país da situação que estava e levar o país para um outro lugar. Existem infinitos obstáculos para isso dar certo, como qualquer transição dessa natureza, mas existe uma oportunidade, existe um caminho. Ela vai ter que lutar e ser capaz de conseguir driblar os outros que não querem que o regime ande para uma direção diferente. Quem são eles? É o Padrino, que é o ministro da Defesa, e o Cabello, que é o ministro do Interior. Essas duas figuras são as mais importantes, que controlam as forças de segurança e que provavelmente podem resistir às mudanças que a Rodrigues, que é a presidente agora, interina, venha a fazer. Mas, eventualmente, se eles forem um obstáculo muito grande, o Trump sempre vai ter a opção de fazer uma operação militar e matar ou capturar esses dois. Então, vamos ver até onde eles vão cooperar. No momento, eles estão cooperando, mas não aconteceram grandes mudanças no país. Os Estados Unidos estão se preparando para colocar pressão para que maiores mudanças aconteçam. Eu diria que é um approach mais inteligente e diferente. Em vez de mudança de regime, os Estados Unidos está buscando um gerenciamento do regime que está no poder. Ou seja, uma espécie de influenciar o regime que está no poder e não trocar o regime. Todos os projetos ou experimentações americanas de troca de regime não deram certo. Então, é um experimento diferente. É não repetir a mesma fórmula que até então se sabe que não deu certo. Porque quando você tira do poder aqueles que têm as armas, eles não vão sair do poder simplesmente passivamente. Então eles vão sair lutando e isso acaba levando o país para uma guerra civil, para uma grande desordem, um caos generalizado. A Venezuela está numa situação muito ruim, mas ela não entrou nesse lugar da guerra civil. E ela não entrou porque o regime não foi tirado à força de um dia para o outro. Uhum. O projeto americano é ir enfraquecendo, pressionando, colocando no corner,
vai para cá, isso eu não aceito, troca essa pessoa dali, e aos poucos isso vai mudando. A Maria Corina Machado, que é a líder da oposição, que ganhou o prêmio Nobel, está indo encontrar com o Trump, acho que amanhã, e ela vai ter uma reunião com o Trump. Ela disse que ela vai dar o prêmio Nobel para o Trump. O Trump quer muito o prêmio Nobel. E claro que ela quer fazer isso para agradar o Trump, para ele incluir, né, a oposição o quanto antes nesse processo. O perigo e a preocupação do Trump é de você tirar esse regime e eles resistirem. Então, só trocar e falar, agora a gente disse que a líder vai ser tal. Ué, mas essa outra líder, ela controla as armas, ela controla as forças armadas, ela tem apoio militar por trás para a hora do vamos ver? E não, porque os militares estiveram 26 anos ao lado do projeto bolivariano do Chávez e do Maduro. Por que eles vão mudar de lado agora? Então, isso não é fácil. Os militares não confiam que eles não vão ser presos, não vão ser julgados, não vão ser condenados. Então, eles vão tentar se manter no poder. Esse processo tem que ser feito com muito mais cautela. E, nesse sentido, eu entendo que é uma aposta diferente. É um modelo diferente que o Trump está testando. Que pode vir a dar certo, se bem feito, e continuar com a pressão do jeito que está. O que é continuar com a pressão? Você vai ter que manter as tropas americanas na costa da Venezuela, porta-aviões ali, você vai ter que continuar bloqueando a saída do petróleo, você vai ter que ir se organizando com a oposição. É um monte de coisa que tem que ir acontecendo para ser enfraquecendo o regime ir aceitando, e todo mundo ir convivendo meio que junto para perceber que não vai ter uma retaliação àqueles que abusaram do poder por 26 anos, e aos poucos essa negociação vai acontecendo de um jeito mais tranquilo. É um processo lento, mas é um processo que pode dar certo sem tantos traumas como todas as outras intervenções americanas em vários outros lugares.